Direitos humanos é uma expressão que a gente ouve toda hora, né? Mas o que isso significa de verdade no nosso dia a dia? Na saúde, no trabalho, na nossa liberdade de ir e vir? Vamos conectar esses grandes ideais com a nossa vida real. Para a gente entender de verdade o peso dos direitos humanos, nada é mais forte do que uma história pessoal. Vamos começar com uma que mostra, na pele, o que acontece quando esses direitos são simplesmente ignorados. A promessa era de um emprego, mas o que o Fabrício encontrou foi outra coisa. Um verdadeiro pesadelo. Isolado numa fazenda, ele era forçado a trabalhar em condições desumanas. E o pagamento? Uma mixaria. E a maior parte disso ainda era tomada de volta para pagar por comida e alojamento. E o pior de tudo, ele era, na prática, um prisioneiro, vigiado o tempo todo e sem nenhuma liberdade para sair dali. O caso do Fabrício joga na nossa cara uma pergunta que é fundamental. Quando todo um sistema falha em proteger alguém, quando a exploração toma o lugar da oportunidade, o que existe para defender a dignidade de uma pessoa? Bom, a resposta para essa pergunta não veio de um lugar só. Na verdade, foi um grito, um clamor global. Um esforço que nasceu, literalmente, das cinzas de um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. O ano era 1948. O mundo estava saindo das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E aí, a comunidade global se uniu para fazer uma promessa. Uma promessa de que a barbárie que chocou a consciência de todo mundo nunca mais ia acontecer. E essa promessa ganhou um nome, ganhou um corpo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha, isso aqui é importante. Ela é muito mais do que uma lei. É uma declaração de princípios. Sabe, uma espécie de bússola moral para todas as nações, estabelecendo valores que deveriam estar acima de qualquer fronteira. E os pilares dessa declaração afirmam algo que, para a época, era revolucionário. Certos direitos não são um favor que alguém concede, eles já nascem com a gente, são inerentes. Liberdade, igualdade, um trabalho digno, nada disso é privilégio, é um direito de nascença de todo e qualquer ser humano. E é exatamente aqui que a história do Fabrício bate de frente com essa promessa global. Cada injustiça que ele sofreu é uma violação direta, preto no branco, de um direito fundamental. A proibição da servidão, o direito a um trabalho justo, a liberdade de ir e vir, o direito à própria segurança, tudo, absolutamente tudo isso foi negado a ele. O caso dele mostra o custo humano de se ignorar esses princípios. Ok, mas ter uma declaração no papel por si só não basta. De onde vem essa convicção de que nós temos direitos? Isso leva a gente a uma reflexão um pouco mais profunda. Por que a história do Fabrício mexe tanto com a gente? O que faz a gente olhar para aquilo e ter certeza de que é errado? A resposta está na diferença entre as regras que a gente segue e os princípios em que a gente acredita. E aqui está o pulo do gato. A moral é o conjunto de regras de uma sociedade. É o que a gente faz, os costumes, as normas. Já a ética, a ética é a reflexão sobre essas regras. É quando a gente para e pergunta por quê? Por que a gente acredita que isso é certo ou errado? A Declaração dos Direitos Humanos, então, não é só um código moral, é um documento ético, baseado em princípios que a gente espera que sejam universais. E tem essa citação do filósofo Mário Sérgio Cortella que resume isso de um jeito brilhante. A ética não é algo passivo. Não é só não fazer o mal. É um processo ativo. É escolher, decidir e fazer isso com consciência. E é justamente esse exercício ético que serve de base, de alicerce, para a gente criar e defender os direitos humanos. Então, a gente já viu a promessa, já entendeu a base filosófica dela, mas a grande questão é: como isso se torna realidade? Como é que a gente transforma esses ideais em sistemas que, de fato, protegem as pessoas no dia a dia? Porque uma promessa no papel, por mais poderosa que seja, vira só palavra ao vento se não tiver um plano de ação. Para a gente ver isso na prática, vamos olhar para um exemplo bem nosso aqui do Brasil: o Sistema Único de Saúde, o SUS, e como ele tenta transformar o direito à saúde em realidade. No seu DNA, o SUS tem 3 princípios éticos muito claros. O primeiro é a universalidade. Saúde é para todo mundo, sem exceção. Depois vem a equidade, a ideia de investir mais em quem mais precisa para diminuir as desigualdades. E, por fim, a integralidade, que é olhar para a pessoa como um todo, não só para a doença. E, na prática, isso se desenrola como uma rede de cuidado que acompanha a pessoa por toda a vida. Desde a infância, com políticas específicas de saúde da criança,
passando pela vida adulta, com atenção à saúde da mulher e do homem, e chegando até a velhice. É assim que um direito abstrato, o direito à saúde, vai se tornando algo concreto. Agora, vamos fechar esse ciclo. A gente começou com uma história de falha, passamos pelos princípios e vimos um exemplo de sistema. Mas, no fim das contas, qual é a diferença real que isso faz na vida das pessoas? E o contraste é de arrepiar. De um lado, a gente tem a dignidade do Fabrício sendo esmagada por um sistema que falhou com ele. Do outro, a gente tem histórias como a da Cláudia. Aos 40 anos, ela conseguiu fazer exames preventivos num posto de saúde perto de casa, graças a um sistema que funcionou como deveria. Essa prevenção salvou a vida dela. A diferença entre esses dois destinos não é questão de sorte ou acaso. É o resultado direto, no mundo real, de ter ou não ter princípios de dignidade que foram transformados em prática. É a diferença entre uma promessa bonita no papel e um direito que funciona na vida real. E aqui a gente chega num ponto crucial. Esses direitos, esses sistemas, eles não se sustentam sozinhos, no vácuo. Desde as grandes declarações globais até o postinho de saúde do bairro, a força deles depende da nossa vigilância coletiva. Então, se a gente pensar bem, os princípios são a fundação, os direitos são a promessa, as políticas são as ferramentas que a gente tem. Mas quem são os construtores de uma sociedade mais justa? A resposta, no fundo, é bem simples: somos todos nós.